Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos em mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Hoje o nosso tema é desenvolvendo uma vida de oração. Como tem andado a sua vida de oração? Tem sido uma vida saudável? Você tem orado bastante? Então hoje nós iremos estudar sobre como desenvolver uma vida de oração. Você é o nosso convidado, nossa convidada, que o Senhor fale ao seu coração profundamente, que o Senhor faça na sua vida uma vida de oração, uma vida que tenha prazer em estar diante do nosso Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar para iniciarmos? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão assistindo neste momento a este estudo. Que o Senhor fale profundamente aos corações, ó Deus. Que a tua santa palavra, que é viva e eficaz, traga transformação em nossas vidas, para que possamos, através das nossas vidas, glorificar o teu santo nome. Por isso, Senhor, ilumina os corações nesta hora. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é desenvolvendo uma vida de oração. Semana passada nós terminamos o estudo que falava sobre desenvolvendo o caráter cristão. Hoje nós iremos falar sobre desenvolvendo uma vida de oração. E o nosso texto base está lá em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 20. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 20. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Palavra do Senhor. Talvez você já tenha visto, com certeza, nos painéis de carros, de caminhões, alguns adesivos que diz assim: hora que melhora. Hora que melhora. Isso é muito comum nós vermos por aí. As pessoas vão lá, compram adesivo, colocam no caminhão e muitos não sabem nem o que significa essa frase. Hora que melhora. Então, de fato, a oração ela tem o poder de restaurar e também de melhorar. As Escrituras, a palavra de Deus, ela nos mostra o duplo poder que tem a oração. Se formos olhar lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 18, nós vamos ver que a oração ela tem o poder de melhorar a pessoa que ora. Ana estava aflita, estava angustiada. E o que ela fez? Ela derrama o seu coração em oração a Deus. Ela não fica reclamando da vida. Ela vai e derrama seu coração em oração a Deus. Isso nos mostra que quando oramos, melhoramos a nossa comunhão com Ele. A nossa comunhão com Deus. E somos abençoados pelo contato que temos com Ele. Por isso que a oração tem o poder de melhorar a pessoa que ora. Quantas vezes estamos aflitos diante de uma situação e quando nós paramos e oramos, saímos desse ambiente de oração com o coração transformado.
O coração que estava aflito e angustiado, assim como o coração de Ana, no texto que nós falamos. Do jeito que estava aflito e angustiado, ele se torna um coração tranquilo, porque foi tranquilizado por aquele ambiente de comunhão com Deus. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus através da oração, essa oração tem o poder de melhorar a pessoa que ora. Existe uma frase de Charles Swindoll que diz assim: a oração acalma o coração. Não posso preocupar-me e orar ao mesmo tempo. Esses atos se excluem mutuamente, porque a oração me acalma. Ela substitui a ansiedade pela serenidade, e os joelhos não batem um no outro quando ajoelhamos. Olha que maravilha que ele disse. Não tem como orar e estar angustiado, ansioso, porque as coisas são diferentes uma da outra. Porque quando eu oro, eu me acalmo diante de Deus. Não tem como eu estar ansioso, me preocupar. Por isso, as Escrituras mostram a importância da oração. De estarmos sempre em oração. Ela fala que é orai sem cessar. Orar constantemente. Mas a oração também tem o poder de melhorar outras pessoas e até as circunstâncias. A oração ela tem esse poder de melhorar outras pessoas e até as circunstâncias. Quando nós oramos um pelos outros e pelas dificuldades que enfrentamos, Deus, diante da sua vontade, não da nossa, Deus, diante da sua vontade, produz transformações em resposta à nossa oração. A oração ela nos molda à vontade de Deus. Muitas vezes chegamos diante de Deus achando que a nossa oração vai mudar Deus. Mas é o contrário. A nossa oração nos faz tomar o molde diante da vontade de Deus. Então, quando nós oramos uns pelos outros ou pelas dificuldades que enfrentamos, Deus, diante da sua vontade, Ele vem produzir transformações em resposta à nossa oração. Então, a oração ela tem esse poder de melhorar não só a minha pessoa, mas também as pessoas que estão ao meu redor e as circunstâncias de dificuldade que nós estamos. Quantas pessoas têm tirado a sua vida diante dessa pandemia? Porque perdeu o emprego ou perdeu um ente querido. E só estamos conseguindo passar diante disso tudo pela oração, pela confiança em Deus. Porque é Ele que preserva a nossa saúde, é Ele que preserva nossos empregos, é Ele que preserva o nosso sustento. Mesmo sem ter um emprego, é Ele que traz sustento, a provisão. Por isso a oração tem esse poder de melhorar a pessoa que ora e por quem temos orado. Mas quais são os motivos de oração? Quando nós olhamos o texto em tela, texto de Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 20, nós vemos que Tiago ele era um homem de oração. É uma carta que ela não tem um cunho teológico, ela é totalmente eclesiológica. Ele fala da vida prática dentro do ambiente da igreja. E Tiago ele era um homem de oração. Então o objetivo dessa carta é o quê? É nos motivar à maturidade espiritual. Se você pegar essa carta e ler do capítulo 1, verso 1, até o último versículo, que é o 20 do capítulo 5, que nós vimos agora, que nós lemos, vai ver que o que Tiago queria era nos mostrar como ter uma maturidade espiritual. Por isso que Tiago fala da oração. Por isso que ele fala da oração, que é primordial
primordial na vida do cristão. Ele fala que devemos orar para pedir sabedoria a Deus no momento de provação. Está em Tiago, capítulo 1, verso 5 ao verso 8. Você pode ir anotando os versículos que eu vou falando. Ele fala que para vencer a luta contra a carne do diabo, nós precisamos orar. Está lá em Tiago 4, do verso 1 ao verso 10. E ele fala que para que os doentes sejam curados e os pecados sejam perdoados, também deve ter oração. Está lá em Tiago capítulo 5, do verso 13 ao 20. Então ele fala dessa necessidade de desenvolver uma vida de oração. E esse desenvolver de uma vida de oração não significa que você tem que estar à frente de todo mundo orando. Ah, o pastor está falando agora que eu tenho que estar lá na frente da igreja orando, eu tenho que tomar o microfone do dirigente para orar. Não, não é isso. É você ter uma vida de oração diante de Deus. E nós sabemos que, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, agora temos livre acesso ao Pai. Agora nós temos essa comunhão com Deus. Então, aonde quer que estejamos, podemos orar. Não temos mais a necessidade de ir ao templo, uma vez ao ano pelo menos, para poder fazer sacrifícios ao Senhor, para poder falar com Ele. Agora, onde quer que estejamos, temos esse livre acesso pelos méritos de Cristo Jesus. Por isso que Tiago fala que devemos ter essa vida de oração. E podemos ver algumas situações nas quais devemos orar. Primeiro, devemos orar pelos aflitos ou por aqueles que estão em dificuldades. Está lá em Tiago capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Logo de início ele fala, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ele é enfático. E a palavra sofrendo aqui significa padecendo em circunstâncias difíceis. Padecendo em circunstâncias difíceis. E isso engloba todo tipo de sofrimento ou aflição. Não existe uma determinada um determinado sofrimento, uma determinada tribulação. É todo tipo. Todo tipo. Então, está alguém sofrendo? Faça a oração. E esse sofrimento pode ser sofrimento físico, um sofrimento mental, pessoal, financeiro e espiritual. Então, não importa a natureza desse sofrimento, precisamos orar mediante qualquer dificuldade. No início, eu fiz uma pergunta: como tem andado a sua vida de oração? Como tem andado a sua vida de oração? Por isso, devemos desenvolver uma vida de oração. A oração, ela pode remover essa aflição, foi o que nós falamos. Mas só se essa for a vontade de Deus. Então podemos orar diante da aflição. E Deus, conforme seu santo desígnio, a sua santa e soberana vontade, Ele pode aliviar essa aflição. Então a oração ela pode também fortalecer o crente a conviver com o problema. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que estão no leito já há anos, em cima de uma cama há anos, mas a pessoa está perseverando ali em oração e ela está fortalecida, porque Deus tem fortalecido, mas em nenhum momento ela deixou de orar. A oração fortalece o crente e nos ensina a viver diante da dificuldade, diante do problema. Porque quando nós passamos por determinadas situações na vida, é Deus que deixa passar, para que nós possamos ter essa maturidade espiritual. Então devemos perceber, ter essa sensibilidade de, no momento
da dificuldade, da tribulação, não murmurarmos, não ficar praguejando, mas dobrar os joelhos e orar. Então, orar pelos aflitos é uma situação, ou por aqueles que estão em dificuldades. Também devemos orar pelos enfermos e pelo enfermo por causa do pecado. Olha só, orar pelos enfermos e pelo enfermo por causa de pecado. Está aqui em Tiago capítulo 5, do verso 14 ao verso 15. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nestes 2 versos aprendemos 2 lições importantes, importantíssimas. A pessoa precisa de oração. Primeira lição que nós podemos aprender: a pessoa precisa de oração. Então a doença, ela é algum tipo de enfermidade. Pode ser física, que tenha uma causa fisiológica, um mal interno, ou pode ser espiritual. As duas precisam o quê? De urgência, de um tratamento. Quando nós passamos por algum problema físico, uma doença, um cálculo renal, famosa pedra nos rins, a pessoa vai logo, com urgência, porque quem tem diz que é uma dor insuportável, vai com urgência procurar um tratamento. A pessoa que também tem essa doença espiritual, essa enfermidade espiritual, também precisa de um tratamento. O tratamento, aqui está dizendo que é a oração. A pessoa precisa confessar e precisa orar ao Senhor. Mas também o texto diz quem deve orar. Só o pastor deve orar. Domingo eu estarei lá na porta do pastor, batendo na porta, falando: pastor, ora por mim. Não. Todos os crentes e toda a liderança da igreja, toda a igreja pode orar. Toda a igreja. A palavra de Deus diz que a oração feita pelo justo não significa que a pessoa agora que ora seja perfeita. O justo aqui é alguém que foi justificado por Deus, alguém que confia e obedece a Deus. E todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro foram justificados. Se todos que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro foram justificados, todos são justos. Não significa que agora a oração de um é mais especial que a outra. Não. Todos nós podemos orar. Nós, presbíteros, docente, pastor, presbítero, docente, e o presbítero regente, eles têm também a obrigação. Mas não significa que se não houver um presbítero, ou docente, ou regente perto de você, que você não precisa de oração. Você precisa de oração. Então nós observamos que toda a igreja precisa e deve orar. A oração não é apenas pastoral, não é apenas da liderança, mas de toda a igreja. O desenvolvimento dessa vida de oração é de toda a igreja. Claro, os presbíteros, eles são representantes do povo, os líderes espirituais responsáveis pelo quê? Pelo pastoreio do rebanho de Deus. Está lá em Atos capítulo 20, verso 28. E está lá também em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Mas não significa que apenas eles podem orar. Toda a igreja pode e deve orar. Também devemos orar pelo país onde vivemos e pelas autoridades constituídas. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Devemos e precisamos orar pela nossa nação.
Não apenas quando nós paramos para assistir um telejornal e quando fala de alguma coisa ruim no nosso país. O nosso país tem que ser o motivo da nossa oração diária. Orar pelo presidente, pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, pelos prefeitos, os vereadores, os deputados, sobre toda a autoridade constituída, do maior ao menor. Devemos orar, precisamos orar pela nossa nação. Você orou pela sua nação hoje? Você orou pelo seu presidente? Orou pela liderança em Brasília? Pela sua liderança municipal? Pela sua liderança espiritual? Você orou? Esse tipo de oração deve ser primordial na nossa vida. Devemos orar pelo país aonde vivemos e pelas autoridades constituídas. Se concordamos ou não com quem dirige, não importa. A palavra diz que devemos orar. E aquele que serve ao Senhor tem prazer na lei do Senhor. E o prazer na lei do Senhor leva a cumprir o que a palavra diz. Devemos orar pelas nossas autoridades. Ore pela sua nação. Ore pela sua liderança. Ore por todo o nosso país. Principalmente no momento em que nós estamos de crise. Crise econômica, crise espiritual, crise política, crise de saúde. Dobre seu joelho e ore pelo nosso país. Devemos também orar pelos irmãos que se desviaram da fé. Tiago fala isso, está aqui, do verso 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esses irmãos estão em risco, em uma situação de risco espiritual. Então, o que fazer com o irmão que está desviado? Mas, pastor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Precisamos orar por ele e procurar ajudá-lo. Não ficar comentando, fulano se desviou, fulano saiu da igreja. Eu já falei isso em alguns estudos. Devemos ajudar, orar, mas também estender a mão. Muitos talvez não tenham a força que nós temos para caminhar. Muitos precisam de alguém ao seu lado que dê a mão, que ajude na caminhada. Então devemos orar pelos nossos irmãos, os que se desviaram da fé. Orar e ajudar, procurar ajudá-lo. Então nós vemos agora alguns motivos de oração. Mas agora, qual é a maneira de orar, pastor? Como devo orar? Bom, eu não vou falar para você que você deve orar ajoelhado, orar sentado, orar em pé. Eu vou dizer para você que a oração ela deve ser feita com fé. A oração ela deve ser feita com fé. Está lá em 1 João capítulo 5, 14, 15. A oração ela tem que ser feita com fé. E Tiago diz que a oração da fé. Então ele se refere à oração que é baseada na fé. É aquela que é feita quando estamos dentro da vontade de Deus. E nós só saberemos qual é a vontade de Deus quando nós temos intimidade com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não vai descer nenhum anjo para falar ao seu ouvido. A palavra de Deus está revelada nas Escrituras. E só saberemos qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através da palavra dele. E aquele que tem essa intimidade com essa palavra, ele consegue fazer essa oração da fé. Então devemos orar com fé. A maneira de orar com fé. A oração também deve ser feita de uma forma específica e objetiva.
específica e objetiva. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa falar assim: eu fecho os olhos e o que vier no coração eu falo. E não é assim a oração. Não é assim a oração. Tiago diz aqui no capítulo 5, versos 17 e 18: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então o Tiago diz que Elias orou para não chover. E depois ele orou para quê? Para chover. Então Elias ele orou especificamente e influenciou as condições meteorológicas. Está lá escrito em Lucas, capítulo 4, verso 25. Elias orou pedindo coisas específicas. E às vezes nós, por entender que Deus é soberano, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, não precisamos pedir. Lê do engano. Devemos orar por coisas específicas. Sermos objetivos. Nós olhamos as Escrituras, as pessoas chegavam perto de Jesus. Senhor, faça-me ver. Senhor, cura-me. Eram específicos. Devemos ser específicos, chegar diante de Deus e sermos específicos. Quantas vezes nas reuniões de orações das nossas igrejas, o irmão fala assim, quero pedir ao irmão Joãozinho que ore agora pelos enfermos da igreja. E o irmão ele vai orar por tudo. Ele ora que abençoe o pastor, que abençoe a palavra, que abençoe os irmãos que estão vindo, os irmãos que estão indo, pela chuva que caiu, pelo sol que saiu. E quando termina a oração em nome de Jesus, amém, não orou pelos enfermos. Oração é algo específico, objetivo. Devemos ter isso no nosso coração, chegar diante de Deus sabendo o que nós vamos fazer. Oração, a nossa vida com Deus é um diálogo. Você fala com Deus e Deus te responde. Você fala com o Senhor através da oração e Deus te responde através da palavra. Ninguém conversa com outro aleatoriamente. Eu nunca vou chegar para um irmão que está me assistindo. Nosso irmão Diácono Carlos está assistindo. Graças a paz, meu irmão. Eu nunca vou chegar para ele, chamar para conversar sobre futebol e saio falando um montão de coisa que não tem nada a ver. Se eu chegar e chamá-lo para vamos conversar sobre futebol, eu vou conversar sobre futebol. Eu nunca vou disparar assuntos aleatórios. Com Deus é a mesma coisa. Devemos ser objetivos, específicos nas nossas orações. E Tiago dá um exemplo aqui. Ele fala de Elias. E ele diz que Elias não era diferente de mim nem de você. Ele era igualzinho, sujeito aos mesmos sentimentos. E o que ele fez? Ele orou. Ele orou para que não chovesse e orou para que chovesse. Seja objetivo nas suas orações, específico. Deus sabe de todas as coisas? Sim. Mas Ele quer que sejamos específicos. Ele quer que a nossa oração seja objetiva, específica. Eu sei do que meu filho precisa, que minha filha precisa. Eu sei do que talvez ele precise e vai pedir no aniversário. Mas ele vai pedir para mim. Porque pode acontecer de eu chegar naquele dia e esquecer. Mas ele vai falar. Nós somos filhos. Deus é o nosso Pai. Devemos ser específicos diante dele. Ser objetivos. Também a oração ela deve ser precedida pelo perdão mútuo. Está aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o pecado não confessado, ele impede o quê? Que a oração genuína, que brota do coração,
esse pecado acaba se tornando um obstáculo nesse relacionamento entre Deus e o homem, e também entre nós e nosso irmão. Porque o pecado ele traz separação entre o homem e Deus e também entre nós. Não achemos que, não, meu pecado é só entre eu e Deus, acabou, não. Por quê? Porque quando nós estamos em pecados, perdão, nós nos recolhemos. Enquanto nós não confessamos esse pecado diante de Deus, esse pecado vai corroendo, vai matando aos poucos. Isso me faz ficar mais ou arisco, ou me faz ficar mais recluso. Então o pecado ele atrapalha a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Por isso que precisamos pedir perdão a Deus, mas também aos nossos irmãos. Devemos ter essa vida de confessarmos os nossos pecados, porque todos pecaram, todos nós pecamos. E o pecado oculto ele gera enfermidades. Por isso que a oração ela deve ser precedida pelo perdão. Antes de começar a pedir, confesse o seu pecado diante de Deus. Exalte ao nome do Senhor, confesse. E depois que tiver que você pedir, peça. Mas antes, abra o seu coração diante de Deus. Mostre para Ele aquilo que tem feito o seu coração entristecer. A oração também deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Robert Law diz que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Maravilhoso que Robert Law disse. Orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Por isso, meu irmão, querido irmão, minha querida irmã, quando tudo estiver difícil, ore. Mas também, quando tudo estiver bem, ore. Desenvolva uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Não estou falando que você não vai ter mais tribulação. Todos nós passaremos por provações, por tribulações. Mas o modo de encararmos essas dificuldades será totalmente diferente. Por isso, desenvolva uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Comunhão através da oração, comunhão através da palavra. Aí sim, seremos abençoados e abençoadores. Porque as pessoas verão em nós o efeito da nossa comunhão com Deus. Que o Senhor continue falando profundamente ao seu coração. Que o Senhor ele continue abençoando a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ensinou nesta noite que devemos ter uma vida de oração diante de Ti. Devemos desenvolver uma vida de oração. Por isso, Pai, nos dê a sede de poder falar com o Senhor através da oração, Pai. Nos dê, Pai, vontade de falar com o Senhor através da oração. Que a nossa vida não seja uma vida de oração pontual, somente nos cultos na igreja, somente quando alguém chama, mas sim, a todo instante, a todo momento, nós possamos cultivar uma vida de comunhão com o Senhor. A Tua palavra diz orai sem cessar. E esse orar sem cessar, Pai, significa que a todo instante, em pensamento ou por palavras, devemos estar em diálogo com o Senhor. Te peço que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos que participaram dessa transmissão.
Derrame, Pai, do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares. E mais uma vez eu te peço, continue nos protegendo, Pai, nos livrando dessa pandemia e de todos os males. Esta oração eu faço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua presença nessa transmissão. Em breve estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.